Ok, chegamos na parte 2 da nossa live, usando agora o Internet Archive, o Wayback Machine, né, e como ele pode ajudar na sua pesquisa. A gente vai exatamente tentar conhecer um pouco mais essa ferramenta, né, que é uma ferramenta muito bacana, o Wayback Machine, eu gosto muito dela. E a gente vai agora passar exatamente para esse processo de conhecer um pouco mais essa ferramenta, que pode salvar a gente em alguns momentos difíceis, tá? De coletas, né, que a gente vai ter que fazer ou de levantamentos que a gente vai ter que fazer sobre alguns temas, ok? Vamos lá. Bem-vindos então a essa segunda parte da live. Nós vamos utilizar aqui, a gente vai procurar por Internet Archive. E você procurando por Internet Archive, você vai encontrar o archive.org, tá? Que está aqui. O Internet Archive, ele é um arquivo, né, vamos chamar assim, que ele foi gerado para tentar guardar a história da internet. É uma iniciativa muito importante, porque ele tem toda a história dessas páginas que existiram em algum momento da internet. E sem ele, a gente não saberia informações importantes sobre o passado, por exemplo, de determinados conteúdos, e não conseguiria ter acesso em alguns momentos a coisas que foram até em algum momento apagadas, né? Ou foram alteradas ou estiveram sob bloqueio. O caso mais clássico que eu costumo chamar a atenção disso é o seguinte: em função do período eleitoral, é comum no Brasil que você tenha que retirar aquelas logos que são próprias de cada governo, né? Como por exemplo a gente tem agora a Pátria Amada Brasil, né? E que já foi Brasil um país de todos, né? O Pátria Educadora, né? A gente é obrigado a retirar isso dos sites institucionais, e muitos sites institucionais, em função de não terem condição de fazer essa troca, simplesmente optam pela retirada do ar do site, que é a coisa mais absurda que existe na face da Terra, porque significa que simplesmente você, em função de uma pretensa, vamos chamar assim, um pretenso favorecimento, né, por uma logo institucional que é colocada simplesmente diretamente em tudo, por causa desse período em que ela está num determinado governo, você deixa o cidadão sem acesso, tá, a conteúdos. É algo surreal. Eu vou explorar especificamente a Wayback Machine, tá, que é uma ferramenta que tem dentro do Internet Archive. Eu não vou entrar em outros detalhes do Internet Archive, até por conta do tempo que eu tenho para a live, né? Acho que a gente pode ter outros momentos em que a gente vai estar explorando outros assuntos, né? E a pretensão é que esse canal esteja sempre trazendo coisas novas, né? E alguns aprofundamentos. Isso é uma introdução à questão do Internet Archive. E como introdução ao Internet Archive, o principal aqui para ver é exatamente isso, é a Wayback Machine. Então vamos fazer aqui uma pesquisa muito simples e muito objetiva. Digamos que eu queira saber como era o site da Fundação Oswaldo Cruz no seu início, tá? Eu vou botar aqui www.fiocruz.br, tá? E vou fazer uma pesquisa. Joguei isso dentro do Wayback Machine, ele fez a busca e ele encontra para mim várias versões, tá, salvas desse conteúdo. A primeira de 1997. Gente, é muito interessante isso, porque eu posso utilizar o Wayback Machine, inclusive, para estimar a partir de quando, pelo menos, eu tenho garantia de que o site existisse. Eu não consigo estimar quando ele se iniciou. Por quê? Porque a coleta da Wayback Machine, ela depende, na verdade, né, da capacidade que ele tinha de mapear os conteúdos. E, principalmente, a gente sabe que no Sul Global, né, no chamado Sul Global, nos países chamados, né, em algumas situações com países periféricos, isso pode ter problemas de cobertura, tá? Porém, eu sei que se existe uma cópia do site da Fundação Oswaldo Cruz em 1997, o site existia em 1997, ele estava online. Então ele me dá a data estimativa mínima para a existência do site, ok? Então eu vou pegar aqui em 1997, ele vai mostrar que a primeira versão que ele me disponibiliza é do dia 22 de fevereiro de 1997. Pode ser que o site tivesse sido lançado dias antes? Pode ter sido lançado em 1996? Pode. Porém, eu sei que existe essa versão. Aí, às vezes, o que acontece? Dependendo da situação, tá? São quando eles foram encontrados. Aí você pode encontrar se tem alguma versão que você consiga abrir com exatamente como era aquela versão.
Normalmente, ele permite isso. Você clica e aí ele vai tentar abrir essa versão antiga. Ah, aqui ele tem um snapshot, tá vendo? Deixa eu botar o mouse aqui em cima. Ó, aqui ele não me oferece um snapshot. Aqui eu boto o mouse over e ele não me oferece um snapshot. Mas no dia 11 de 1997 eu tenho um snapshot. Então se eu clicar nisso aqui, ou for principalmente clicar no snapshot, ele vai gerar então para mim uma imagem de como era esse arquivo na época. Esse é o grande barato do Web Archive. E olha aqui, eu consigo ter uma versão dessa data, tá? Botando aqui 2017, é que tem o horário completo, etc., de quando foi feito o snapshot com esse conteúdo. Não é incrível, gente? Eu acho o Internet Archive uma coisa absolutamente incrível. Porque eu estou tendo a oportunidade de ver uma página que existiu no passado. E essa página que existiu no passado tinha esse layout. Fiocruz, olha aqui a cara de Oswaldo Cruz, uma jornada científica, etc. E o mais incrível é que, dependendo da tecnologia utilizada e dependendo da capacidade que ele teve de ajustes, né, de recuperação, eu posso inclusive navegar nessa cópia. Nem tudo vai funcionar, quanto mais antigo, etc., vai ter dificuldades, às vezes a gente vai ficar com alguns pontos, né, fora da curva aí que a gente não vai conseguir, mas eu posso tentar ver o tal do o que é. E ele vai tentar achar então essa página do que é para poder mostrar qual era esse conteúdo. E aí ele está montando aqui o que é, montando o conteúdo ali dentro. Aí ele está dizendo, ó, estrutura, pesquisa, etc. Você vê que não fica perfeito a cópia, ele não conseguiu pegar alguns pedaços, né? Mas é uma coisa realmente incrível. Sim, para estudos em arquitetura da informação, é uma ferramenta muito interessante. Dá para você ver coisas incríveis aqui. Então eu posso ver o material de ensino aqui, por exemplo, né? Em que eu vou poder observar, no final das contas, até chegar no conteúdo interno, se ele tiver guardado. Ele não vai guardar tudo, né? Ele vai ter problemas, mas daqui dali ele vai ter condição de mostrar para mim. Então, olha só, eu cheguei em um texto que era o que foi explicado sobre o que era ensino dentro, né, do Web Archive, dentro, né, do que tinha naquele momento para a Fundação Oswaldo Cruz. E eu tenho tudo isso aqui dentro. Então, se eu voltar para lá, por exemplo, eu posso ver, por exemplo, esse período aqui de 2005, que vai ter mais snapshots. Esses dos iniciais, às vezes, é mais complicadinho da gente obter, né? Aqui, por exemplo, ele está mostrando que ele teve muita modificação, né? Muito detalhe sendo feito, né? Então, ele mostra aqui pelo perfil que você teve, né? Você vê, a bolinha fica muito grande porque tiveram muitas alterações nesse período. Mas eu posso buscar um snapshot, né, que tem aqui. Vamos pegar aqui um que eu consiga botar um mouse over, que ele me dê. Esse aqui está com um bom snapshot. Normalmente quando está com amarelinha que ele tem snapshot, mas às vezes ele não mostra. Isso quando está com muito pouco. Não está tão completo. Ó, Directory inicializado. This virtual directory is not allowed to be listed. Isso foi um momento que provavelmente caiu o site. Ele possibilita mostrar a evolução histórica de um site. Eu já utilizei isso para fazer alguns estudos nesse sentido. Eu fui vendo ao longo do tempo como é que o site foi evoluindo. Vou pegar um outro snapshot aqui de 2012 para ver se está um pouco melhor. Então, se você estiver discutindo sobre a história de um determinado site, de uma instituição, eu quero ver como é que ela foi fazendo isso, eu quero entender, por exemplo, quando que entrou determinada coisa. Olha aqui, isso aqui é uma versão que tinha um Adobe Flash aqui rodando. Aqui está bloqueado o Flash, porque hoje em dia tudo se bloqueia Flash. Mas você já vê o outro layout que tinha do governo, né? Já é aquele layout com aquela barrinha do Brasil aqui e com conteúdo mostrando um visual totalmente diferente desse site, né? É perfeito assim para você ver. E principalmente é importante porque tem aquela hora que você fala assim, poxa, eu fui... E aí é que é um negócio que eu quero dizer do ajudar a sua pesquisa. Por que é importante, minha gente, a pessoa dizer quando ela coletou aquele conteúdo online? Quando ela faz uma citação online, por que ela diz disponível em tal, não sei o quê, e aí ele bota uma data, né, de que ele fez essa consulta? Porque eu posso vir aqui no Wayback Machine e conseguir um conteúdo que não está mais online.
Então, se aquele link é válido, tá? Se aquele link existe, né? Naquele momento eu posso vir aqui, jogar esse link e ele vai chegar e encontrar para mim. Entendeu? Então eu consigo, no final das contas, acessar um conteúdo que teoricamente está fora do ar. Então, digamos que eu tivesse achado, por exemplo, a pessoa falou, olha, eu citei aqui que teve um conteúdo XYZ e que eu encontrei na data tal. Você fala, pô, legal, beleza. Aí você vai lá, pô, mas eu fui lá e o link está quebrado. O que eu faço? Para o Wayback Machine. Você pode usar o Wayback Machine para resolver aquele link quebrado que não existe mais. Por quê? Porque se eu for ver, por exemplo, aqui na estrutura, né, desse conteúdo, né, vou pegar aqui o 2012, abrir lá a paginazinha com o snapshot que tem aqui, de fevereiro de 10 de 2012, né? Essa estrutura do site, ela desapareceu. Não existe mais assim no site da Fiocruz atual, né? Ele funcionava com CG Lua, Start, Template, que era um outro gestor de conteúdo. Hoje em dia se utiliza um gestor de conteúdo, eu acho que é Drupal lá, se não me engano. Então esse conteúdo que estava, né, não existe mais. Bom, chegando aqui no Snapshot, a gente vai ter, por exemplo, então, né, ele vai tentar mostrar para a gente aí como é que era, né, esse conteúdo, né, dessa época. Eu teria que ver se por acaso ele guardou, né, algum tipo de conteúdo, como essas inscrições abertas, né, para o coisa, mas você vê que ele salva o conteúdo direitinho. Você pode citar no seu resultado que você encontrou no Web Archive, você só vai usar o endereço do Web Archive da página que você encontrou, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou tentar ver se ele salvou essa página, vou torcer que sim. Pronto, então. Aí vamos lá, digamos que eu tenha essa notícia aqui, tá? E que a pessoa tenha citado essa notícia especificamente com este endereço, né? Que seria o endereço original dele, tá? Então o endereço original da notícia é esse aqui. Se eu for lá buscar, esse endereço vai dar not found, ele não existe mais. Mas se eu fosse lá no Web Archive e colocasse para buscar esse endereço aqui, tá vendo? Botei ele aqui na consulta e dá um go. Ele vai achar esse conteúdo e dizer que ele está disponível, existem 2 capturas desse conteúdo. Então eu consigo, no final das contas, encontrar um conteúdo que já existiria ali. Pode ser que eu não tenha um conteúdo ainda no Web Archive, dependendo da profundidade. Como eu disse, às vezes é um pouco frustrante em alguns sites nacionais ainda, né? Quanto mais específico for esse site, mas em algumas situações ele consegue resolver e dar pra gente esse acesso que é sensacional. E aí nisso você consegue resolver um dos problemas. A outra malandragem que você pode utilizar para tentar resolver isso é o seguinte: eu posso tentar achar esse conteúdo, né? Por exemplo, buscar esse conteúdo dentro, né, pelo título dele, vamos pegar aqui aí nesse caso, depois que eu achei, ó, inscrições abertas para pesquisador na Fiocruz, tem um título aqui bem feito aqui. Eu posso botar no Google esse título, tá? E ele vai me dar essa questão no portal de notícias que isso existiu em algum momento, tá? Só que aqui está falando sobre a questão do portal de notícias, que já é a nova versão, né, desse Internet Archive aqui. Você vê que o endereço que ele está dando é portal.fiocruz, muito provavelmente não é o que eu queria, deve ser para algum outro edital de pesquisa. Mas existe a opção de, às vezes, quando são coisas mais recentes, você encontrar em cache, né, que gera esse cliquezinho aqui, tá, para que eu possa encontrar esse conteúdo. Você vê que, por exemplo, esse de 2008 ele já deu como página não encontrada, porque já era muito mais antiga, né? Está dizendo que é o edital de 2008. Mas eu posso, às vezes, encontrar com isso um edital anterior aqui pelo cache, e ele vai me mostrar o edital desse pesquisador visitante, que ele está dizendo que é de 2008, olha que legal. Então esse é um conteúdo antigo, tá? E que está aqui disponível no cache do Google. Também é uma maneira de eu também conseguir retroceder isso ao passado e poder salvar. A questão dos snapshots, para você fazer um scrap desses dados. Bom, desde que você passe o dado, né, o endereço funcional dele, tudo bem. O problema é que a navegação dentro do... Se você quiser usar uma biblioteca como Selenium, para você ir fazendo uma navegação interna, né, já começa a ficar um pouco mais difícil, porque dá muito erro, né? Dá muito erro ao longo do tempo. Mas se você quiser fazer o scrap desses conteúdos, se você tiver uma lista de links, ou se você quiser, por exemplo, fazer um scrap, né, baseado na ideia de, olha, eu quero fazer a busca, né, aqui juntando aquele material no Web Archive. Eu vou fazer aqui, por exemplo, uma busca
inicial como essa, sobre Fiocruz, e que tem todos esses resultados. E se eu quiser usar uma biblioteca que consiga fazer o scrap do conteúdo, tentando achar quais são os snapshots ao longo do tempo, você pode fazer. Mas não é tão simples assim, porque ele tem primeiro, provavelmente muita coisa não vai ter snapshot, talvez não tenha snapshot para dentro dos conteúdos, então você vai ficar um pouco limitado, ou seja, tem algumas limitações. Mas dá para você tentar fazer uma varredura aí histórica, né, feita com esse conteúdo, porque você vê que ele usa também essa coisa da linha do tempo para poder ficar andando aqui. Então ele tem, né, o processo com calendário, ele tem a questão que ele chama de collections, né, que ele mostra aqui com os crawls como é que foram feitos. Ele tem também a questão focada na questão dos dados de mudanças que ocorreram ao longo do tempo, né, para você tentar ver ao longo do tempo como ocorreram essas mudanças, né, no mapa, né, no conteúdo, né, do site. Né? Então ele vai te dar esse cálculo e vai mostrando ao longo do tempo como é que funciona, né, o período e o número de mudanças, formando um grande gráfico de mudanças ao longo do tempo, para você poder entender um pouco esse processo. Ele tem um sumário e tem também um sitemap para você poder entender como é que está distribuído esse material. Aqui eu vou pegar o sumário e abrir uma nova guia para poder ganhar um pouco de tempo, é a mesma coisa com o sitemap, porque essa parte do changes ele demora um cadinho para fazer, tá? Então, ele não conseguiu pegar, por exemplo, um sumário aqui nesse caso, para esse site que eu peguei, mas ele no host Fiocruz ele vai me dar um sitemap aqui também que ele vai tentar desenvolver. Depende muito do site que você está fazendo, né? Alguns sites são mais fáceis e outros menos fáceis, né? Você pode ter conteúdos aí para você poder entender um pouquinho mais sobre esses dados. Não menos importante do que isso, a gente pode também ver, já que a gente entrou na Wayback Machine, a gente pode também entender um pouco sobre como se deu, olha aqui, ó, número de mudanças que ele vai mostrando. O low e high, ele vai mudando aqui, vai dando aqui os quadrinhos pelas variações ao longo do tempo. E aí você consegue ver como teve esse processo dentro da base de dados, né, de quais foram os momentos que tiveram maior volume de mudanças. Isso costuma ser uma dica também para você também entender essas mudanças de layout ou coisas que ocorreram ao longo do tempo. Dá uma informação muito bacana. E principalmente você vai ter isso que eu falei, você vai saber quando isso começou, de que maneira isso em algum momento começou. O que é um dado muito, muito, muito bacana para você ter. Bom, gente, então agradecendo a presença de todos, esse é o final da segunda parte da nossa live de hoje, vai ser postado como um vídeo separado. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter o link aqui colocado do lado esquerdo para a parte 1, porque você pode chegar individualmente na parte 2 diretamente aqui, e também o link para quem quiser se inscrever no canal. Pedindo mais uma vez, gente, dê joinha no vídeo. Se tiver qualquer dúvida, pode fazer perguntas que vão ficar registradas aqui para poder responder depois, isso no final do vídeo já editado, né? Mais uma vez, obrigado. Até a próxima live.